Boa. Oi, gente. Boa tarde, agora oficialmente. Hoje a gente vai ter um pequeno treinamento sobre processo seletivo e eleitoral, e daí eu já vou falar que eu vou estar tentando trazer alguns passos a passo para vocês entenderem um pouquinho mais como estruturar essa parte, mas daí entendendo, né, de que todos esses processos internos de EJ, a gente precisa olhar com muita calma e ter muitas realmente nuances ali para até adaptar para a realidade da EJ de que a gente vive. E aí me apresentando, pode passar isso. Me apresentando, porque eu não estava com vocês nos outros treinamentos. Meu nome é Mayara, mas dentro da FAGEP vocês podem estar me chamando de Mai. O time me chama carinhosamente assim. Aqui na FAGEP eu sou especialista em formação de lideranças em 2024. E aí tá meu contato no Telegram, que é MaiFAGEP. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu tô no MEG há 2 anos e meio já. Eu passei 2 anos no City, que é uma empresa do SIM, aqui do centro de Recife também, da UFPE. É uma empresa de tecnologia, mas eu estudo psicologia. E aí a minha trajetória realmente foi pelo caminho ali da parte de RH, então eu cuidava do processo seletivo, o processo eleitoral, o processo de formação de lideranças também, dentro do City, né, que era a minha EJ. E aí, eu não preparei um check-in no slide, porque não sei porquê, mas aí eu vou pedir para vocês falarem em uma palavra, uma coisa bem rapidinha assim mesmo, algo que define como é que está vocês nesse momento, qual o sentimento que está passando. Então, em uma palavra, se vocês tivessem que escolher, qual palavra vocês escolheriam? Já começou a pensar ali. Acho que curiosidade. Boa. Quem vem? Peraí, pode repetir rapidinho. Deu uma leve travada aqui para mim. Tá. Se tu tivesse que te dizer assim, em uma palavra, o que te definiria? O que é que tu está sentindo nesse momento? Giovana foi curiosidade e o Luiz foi correria. Baseado nos outros acontecimentos, é perseverança. E você, Ash? Boa, boa. Eu fiz isso, mas eu não sei a minha palavra, gente. Mas eu falaria ansiosa pelo que tá por vir, assim, ao longo da semana. A semana tá um pouquinho de mistério ainda. Vamos lá. Pode passar, Ash. Então, a gente vai falar aqui sobre, de certa forma, processos que são de formação de liderança. Quando a gente fala sobre jornada de time, a gente tem diversas coisas que contam para isso. E aí a gente vai hoje estar falando sobre o processo seletivo, especificamente, e o processo eleitoral, mas daí o processo de gerências também, que é essa formação de lideranças interna realmente da Jota. A gente, por hoje a gente não vai falar, mas pode estar falando em outro momento. Pode passar só para demonstrar que não iremos falar sobre isso hoje. Oi! E aí, pode passar mais uma? Boa. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo seletivo. E dentro do tema processo seletivo, a gente entende que a gente tem duas grandes etapas, que é recrutamento e seleção. Vocês conseguem bater o olho nessas duas palavras e entender qual a diferença entre elas duas? Algum de vocês tem algum palpite? O que é que vocês acham? Se alguém quiser falar, algum voluntário, pode falar. Acho que seleção é quando você abre inscrições para todo mundo e todas as pessoas conseguem participar de forma livre, né? E recrutamento seria algo mais escolher a dedo. Por exemplo, eu fui recrutada pela Âmbar, então a Âmbar chegou até mim e me convidou para fazer parte da empresa. Não fui eu que me inscrevi em um processo seletivo, foi o contrário. Que massa. O Luiz tinha levantado a mão também? Ai, meu Deus, o áudio tá um pouquinho ruim. Deixa eu tentar pegar um fone. Tá zoado aqui em casa. Tanto caminhão aqui do lado. Vai. Mas assim, não tá passando o teu áudio não, tá? Se tu quiser falar, não tá interferindo em nada. Tá.
Eu Até só falar? Vai. não tem muito para falar, não. Acho que o que Giovanna falou foi bem completo. Foi o que aconteceu com todo o pessoal da Rumble, basicamente. Eu fui selecionado nesse caso, nem vez de recrutado. Boa. Tem um outro ponto de visão que é tipo, o recrutamento é quando você abre processo de inscrição para que as pessoas possam participar, e a seleção seja o ato de escolher os membros que vão, de fato, se tornarem membros da equipe ou não. Muito bom, Leite, muito bom, assim, todos vocês, o que vocês falaram. Quando a gente vê recrutamento e seleção, todas essas duas grandes etapas, elas possuem muitos processos estratégicos realmente para que a gente traga para a nossa empresa as pessoas certas. Quando a gente olha para recrutamento, são todas as etapas de atração daquele talento. E não é somente atração de pessoas, mas atração de talentos certos do que a gente quer, porque a gente não quer qualquer pessoa que faça parte da nossa empresa. A gente quer um talento de que ele faça sentido com o nosso perfil, faça sentido com o que a gente está buscando, faça sentido com o que a gente inspira para o futuro da nossa empresa. Então, ele é isso. E a gente abre esse processo, né, de recrutamento para qualquer pessoa de que ela queira estar trazendo, mas a gente tenta fazer um recrutamento que ele seja mais assertivo, com estratégias de atração também, estratégias de marketing, para que ele chegue nas pessoas certas. E seleção é esse processo final ali da gente selecionar as pessoas de que de fato a gente quer que façam parte da nossa empresa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode passar mais um, Ash. Quando a gente fala do processo de recrutamento e seleção, a gente fala de processo seletivo, a gente vai ter que estar olhando para esses 4 pilarezinhos. Eles chamam... não vou lembrar, acho que era Quarteto Fantástico, alguma coisa assim, que falavam de que era isso. De que a gente tem que estar sempre na cabeça, em todas as etapas que a gente está fazendo de um PS, de um PCL, enfim, um processo seletivo, que é cultura, propósito, time e estratégia. A cultura vai ser uma das etapas assim mais importantes da gente estar realmente atento sobre isso, porque é como a gente transparece a nossa cultura, a cultura da nossa empresa para os candidatos externos, para que eles entendam o que é a nossa cultura, o que é que ela oferece, o que é que eles podem realmente estar vivenciando aqui dentro de propósito. E esse propósito não é somente de entender se as pessoas têm um propósito, mas é tudo desse processo seletivo, ele precisa ser feito motivado por um porquê. Então, você tem que ter intenção. Porque você vai estar compartilhando o seu processo seletivo dentro de um evento da faculdade. Porque você vai estar trazendo uma dinâmica X para o seu processo seletivo. Tudo isso tem um propósito, tudo isso realmente tem uma intenção ali muito certa, de que é guiada também ali pela estratégia. E aí vocês dentro do processo seletivo, a gente também tem metas para estar batendo, né, para a gente estar acompanhando esse processo seletivo, que a gente chama também de OKRs, mas eu coloquei estratégia para a gente entender de que isso vai ter que reger o nosso pensamento enquanto recrutadores, enquanto pessoas que vão estar selecionando as pessoas para o nosso time. E aí, time é justamente a gente entender qual é o quadro de pessoas que a gente quer estar acompanhando no futuro. Então, vou estar olhando essas pessoas entendendo. Elas juntas, elas vão trabalhar bem? Como é que eu vou no futuro estar juntando essas pessoas e formando um time? E aí eu só coloquei ali para estar lembrando e vou estar sempre reforçando isso, que quanto maior o fit, maior a aderência. E acho que isso vai fazer um pouquinho mais sentido no próximo slide. Então eu vou pedir para passar. De que a gente tem um querido funil. Provavelmente vocês já viram o funil quando a gente tem na parte de vendas. Só que da mesma forma do nosso funil de comercial, a gente também tem um funil de recrutamento e seleção. Então, a primeira realmente etapa é esse processo de atração. Então, como a gente divulga o nosso processo seletivo, quais são as ferramentas que a gente está utilizando, qual a comunicação que a gente utiliza para essa atração, como é que a gente está mostrando a nossa marca enquanto uma empresa. E aí, se eu faço essa proposta de compartilhar a minha vaga, de compartilhar a minha empresa, de estar realmente construindo a imagem de que eu quero, que é a imagem certa do que é que essa empresa oferece, eu vou estar chegando nas pessoas certas. Porque pode acontecer muito em um processo seletivo da gente ter 100 pessoas,
mas nenhuma dessas pessoas era aquela pessoa de que a gente esperava para compor o nosso time. Porque as estratégias de que a gente utilizou para atração, elas não foram assertivas. E aí, passando por esse processo de atração, a gente tem a conversão. Então, quando essa pessoa faz ali a inscrição, de quando ela realmente mostra interesse pela vaga, pela nossa empresa, ele está fazendo parte desse time. E aí, dentro disso, a gente pode também ter, por exemplo, dinâmicas em grupos nessa parte de conversão. Pode ter triagem também, mas triagem não é muito comum dentro de empresa júnior, é mais realmente em empresas de mercado, porque já que é uma grande quantidade, né, de currículos, enfim, de pessoas tentando uma mesma vaga, eles fazem esse período de triagem para estar afunilando cada vez mais esse funil. Depois a gente passa ali pela entrevista, para realmente ter um fit cultural que seja maior, e no final a gente chega para contratação. Ficou assim o funil, mas acho que dá para entender, porque eu fui remover o fundo para ficar bonitinho no slide, mas ele deu um pequeno bug. Mas assim, dá para entender. E aí, quando a gente realmente segue uma estratégia de recrutamento e seleção seguindo essa lógica de que há um funil, a gente tem alguns benefícios, como a redução de custos, quando a gente olha que o processo seletivo ele também tem essa demanda, então, seja lá pela plataforma de que a gente utiliza, de estar atraindo as pessoas, ou então de estar, por exemplo, analisando currículos, o que não é, de novo, comum dentro de empresas júnior, mas a gente está falando de recrutamento e seleção, eu vou estar trazendo esse pontinho também. Então, fortalecimento da cultura organizacional. E aí tem 2 pontos em relação a isso. O primeiro a gente vai estar trazendo pessoas que são mais alinhadas com o nosso propósito, com a nossa missão, com o que realmente a empresa é. Quando a gente traz essas pessoas que, por si, elas já são mais alinhadas, internamente a gente não vai ter muito problema de estar fazendo engajamento de time, de alinhamento cultural, de estar passando o que são os nossos valores. Lógico, dentro de pessoas isso vai ser um trabalho constante. Mas a gente já tem pessoas de que entendem o que a empresa é e estão ali porque elas querem realmente estar na empresa, esse trabalho ele se torna muito mais dinâmico. Eu ia falar outra coisa, né? Em relação ao fortalecimento da cultura organizacional. Quando a gente lança a nossa marca empregadora também para o externo, seja para o mercado de trabalho, né, para as pessoas que querem estar vindo para a nossa empresa, que essa atração está chegando aqui, ali naquelas pessoas, vai chegar com uma imagem. Então, se a gente realmente consegue estruturar muito bem com a imagem, o que é que essas pessoas vão conseguir entrando dentro da minha Jota, dentro da minha empresa, quais são os benefícios da gente, qual a nossa missão, qual é o nosso propósito, mesmo que aquela pessoa ela nem tente o nosso processo seletivo, ela já vai conhecer a gente. E ela vai conhecer, digamos que, do jeito certo. Não é só conhecer por conhecer, porque ali tem um propósito, as coisas têm muito uma intenção. Então, não. A gente pode até complementar em relação a isso, mas por regulamento, realmente, os membros das AJs, eles precisam estar matriculados naquela universidade de origem. Então, por exemplo, eu vou estar trazendo um exemplo prático. Dentro do CIT, a gente... Isso. Em relação ao quê? Calma, porque daí eu posso explicar, se não ficou muito claro. Né, que tu falou sobre a contratação de pessoas externas, eu entendi que tu estava falando que poderia ter membros de fora e tal. Aí entendi agora. Eu estava falando de forma geral mesmo, processo de recrutamento e seleção. Mas nesse caso, DAJ não pode, né? Quando eu falo mais no sentido de, por exemplo, outros estudantes de outros cursos, de outras pessoas assim, que vão estar entendendo e vão estar conhecendo a nossa empresa júnior. Terceiro ponto, fortalecimento da estratégia de negócio. Então, eu acho que entra naquele ponto do que eu falei também. A gente vai ter pessoas que vão estar alinhadas já. Se as pessoas vão estar alinhadas, elas vão ter um propósito muito maior, porque elas querem estar ali. A gente não está fazendo um grande esforço para elas manterem o nível de engajamento delas. Então, o trabalho ele se torna dinâmico, por ser dinâmico também. E ter essa motivação, a produtividade do time aumenta. E redução de turnover, que é basicamente, né, quando a gente tem uma pessoa, ela entra na nossa Jota, depois de algum tempo ela sai, realmente ela
não continua pelo tempo de que a gente tinha planejado. Então, seja 6 meses, seja um ano, ela acaba quebrando, né, esse ciclo ali no meio. Então, essa taxa de turnover é justamente isso, né? A gente consegue ter pessoas que ficam mais tempo na nossa empresa porque elas enxergam propósito para estar ali. E aí pode passar mais um, Ash. Boa. E aí a gente vai ver um pouquinho na prática o processo seletivo. Falei de mais de uma visão geral, mas de entender a estratégia disso. Então, dentro do processo seletivo, a gente tem algumas etapas que são recomendadas. E aí pode passar, Ash. Tem algumas fases aqui que eu trouxe, como a fase de planejamento, inscrições, dinâmicas, entrevistas, e a última fase, que é a fase do trainee, ou então a fase ali de onboarding, depende muito da empresa júnior. E aí isso pode também ser adaptado conforme as necessidades e conforme o que for possível de estar fazendo naquele momento. Então, por exemplo, ali na fase 3, nas dinâmicas, eu trouxe de que alguns lugares, tanto em AJ quanto em mercado também, eles trazem testes. E eles trazem testes teóricos para entender o nível realmente de que aquela pessoa tá, para que a gente consiga ter pessoas que estão qualificadas para aquela vaga, ou então para a gente entender em qual nível ela está, para a gente estar trazendo uma jornada de capacitação mais alinhada. Tem outro ponto também ali na fase 4 de entrevistas. Tem alguns lugares que eles têm somente essa entrevista depois das dinâmicas em grupo, mas também tem lugares que fazem uma dinâmica inicial e uma dinâmica final para afunilar cada vez mais esse funil. Mas, de novo, é muito pela necessidade, muito pelo tempo, muito pela capacidade operacional também. Então, a gente tem sempre que medir ali esforço e impacto. O que eu posso fazer, quais resultados isso vai estar me trazendo, que realmente eu posso fazer de forma mais fácil e tirar o maior proveito. Então, pensando nisso, eu trouxe essas 5 fases, que realmente, assim, você fazendo isso já gera resultados muito bons. Pode passar, Ash. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Eu tenho uma. Quando tu falou das entrevistas, eu vi que elas podem ser realizadas no início ou no fim. E aí eu queria saber quais os diferentes aspectos que a gente pode abordar em cada uma, porque eu acho que elas vão ter caráteres diferentes. Boa. Depende muito de novo, da intenção, sabe? Do que é que vocês estão buscando e se realmente vai ter aquela necessidade. Então, vamos supor que vocês tiveram um processo seletivo com muitas pessoas, e daí vocês não vão poder aceitar todas essas pessoas dentro do time, porque a gestão, ela não permite, sabe? A gente ainda não tem essa capacidade de gerenciamento. Então, a gente pode estar trazendo uma entrevista inicial para a gente entender o fit cultural daquela pessoa, o quanto que realmente ela está alinhada com a cultura organizacional da minha J, e no final, para realmente ser uma, digamos que, última funilada. Então, a gente pode entender, na dinâmica em grupo ficaram algumas dúvidas. E aí, nessa entrevista, eu vou falar um pouquinho mais sobre a entrevista, a gente pode estar puxando situações, qual o nome? Situações hipotéticas, por exemplo, para estar entendendo como é que essa pessoa se comportaria em determinada situação, ou de estar entendendo um pouquinho mais a intenção dela na nossa empresa, já que ela passou bastante tempo entendendo um pouquinho mais sobre o nosso sistema organizacional, sobre a nossa cultura, etc, etc. Então, a gente viu, essa pessoa já é muito boa, mas aí a gente precisa escolher realmente a pessoa certa agora, porque a gente não vai conseguir passar todas. E daí, tipo, nessa situação é interessante ter uma outra entrevista, sabe? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, eu passo um, trouxe planejamento, eu vou falar mais rapidinho. E primeiro ponto, assim, vocês precisam entender quem é essa pessoa ideal. Vocês só vão entender quem é a pessoa ideal, quem é o candidato ideal para a empresa de vocês, se vocês entenderem o que é a Jota de vocês. Então, quais são as suas necessidades, qual a cultura, qual a imagem vocês querem estar passando. Quando vocês souberem isso, vocês vão estar entendendo de uma forma mais ampla quem vocês querem que entre na Jota de vocês. Então, vocês querem alguém que seja reativo a feedback? Você quer alguém que não se responsabilize pelos erros? Ou você quer alguém que
é mais positivo, que consegue enxergar situações de uma visão mais positiva, consegue estar admitindo os erros, qual é esse perfil comportamental, isso não importa. Isso tudo vocês vão precisar estar entendendo realmente o que vocês precisam. Então, de ponto 1, para estar entendendo esse candidato ideal, é importante definir quais as necessidades da empresa quanto ao perfil de candidatos e vagas disponíveis, de forma geral. Normalmente, quando a gente abre processo seletivo para Jota, a gente abre para tudo, né? Mas aí, tipo, falando de forma geral, realmente, para recrutamento. Então, poxa, eu vou para tal cargo, para um analista de marketing, como é que ele precisa ser a nível comportamental? Quais habilidades técnicas que ele precisa ter? Ou se isso não é um problema agora. Mapear onde estão os candidatos que melhor correspondem ao perfil. Isso pra gente é um pouquinho mais fácil, então eles vão precisar estar na faculdade. Identificar como as características serão avaliadas. Então, ali eu trouxe quanto mais específico, mais pessoas alinhadas com o perfil. Como assim? Então, se eu souber realmente esses pontinhos de quem eu quero, de quem eu preciso, eu consigo estar trazendo isso até na vaga. Então, quando a gente puxa um edital de abertura de vaga, a gente tem tais pessoas, tararará. Quando a gente divulga a nossa vaga, a gente tem dizendo ali. Provavelmente vocês já se deram, já olharam, né, para um anúncio assim de vagas abertas. Tem lá o que você precisa ser, o que é esperado daquele candidato e também quais são os benefícios. Então, quanto mais a gente for específico, mais a gente vai ter pessoas alinhadas com aquele perfil. E, por último, definir o que será oferecido na jornada para desenvolver os candidatos nas habilidades da vaga. Então, esse é um ponto, assim. Dentro do nosso processo seletivo, principalmente enquanto AJ, nossa missão é estar trazendo essa vivência empresarial e estar ajudando as pessoas a se desenvolverem. Então, é importante que nessa jornada a gente também tenha pontos de contatos como treinamentos, da mesma forma que a gente está tendo aqui. Então, a visão de que eu posso estar avaliando uma pessoa por X coisa, mas de uma habilidade técnica eu também posso estar ajudando ela a se desenvolver. E muitas vezes, assim, para as pessoas recrutadores, avaliadores, é muito mais importante você entender o quanto aquela pessoa progrediu ao longo do processo seletivo do que como ela chegou. Porque se você tem uma pessoa que ela for mais versátil, que ela consiga aprender mais rápido, isso vai ser melhor para você. E aí, falando de organização geral, coloquei algumas coisinhas, então defini quais as plataformas que serão utilizadas, então vocês vão ter, por exemplo, vão estar utilizando o Instagram, vão estar utilizando grupos de WhatsApp para divulgar as vagas, para divulgar as fases. Por onde que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar fazendo pelo Meet, quando tiver alguma dinâmica? Vocês vão estar fazendo presencial? Mapear necessidades financeiras, então será se a equipe do processo seletivo, as pessoas, candidatas, elas vão precisar de alguma coisa durante esse processo? Quais os gastos que a gente vai ter? Então é importante vocês também ficarem cientes disso. Normalmente não tem. Definir métricas e estratégias para o processo. Então, o que é que eu quero atingir? Quantos por cento de pessoas inscritas no meu processo seletivo eu quero atingir? E estratégias para que realmente a gente consiga estar traçando esse plano e chegar naquela métrica de que a gente desenhou. E aí definir a equipe que irá, né, de fato, direcionar e tocar, tem um erro ortográfico, e tocar o processo seletivo. Então, vai ser todo mundo da Jota, vai ser uma pessoa específica, vai ser um time específico. Essas coisas vocês também precisam estar cientes. Pode passar, cheio. Eu trouxe aqui 2 exemplos de persona. Tem esse aqui, muito simplesinho, assim, do que vocês precisam estar sabendo. Então, quais são as competências comportamentais que vocês querem, o que vocês não querem também dessas pessoas. Então, o que é essencial? Essa pessoa precisa ser aberta a feedback, ter inteligência emocional, ter empatia, apresentar liderança. E aí, um ponto, assim, que é importante vocês entenderem. Boa tarde, Manu. Vocês precisam entenderem de que não basta vocês olharem, achar que uma competência ela tem um nome bonitinho e colocar por colocar. Porque depois vocês não vão nem conseguir entender o que é que vocês estão avaliando.
Então, sejam simplistas em relação a isso. Até esse exemplo, eu não gosto muito de estar trazendo. Então, liderança. O que exatamente que você vai estar buscando? Você quer que aquela pessoa seja proativa, de fato? Você quer que aquela pessoa seja exemplo, de que ela puxe o time dela, de que ela puxe as pessoas que estão ao seu redor? Então, isso você precisa estar bem ciente, porque o meu conceito de empatia, por exemplo, ele pode ser diferente do seu. Enfim, da mesma forma, fazer isso para competências técnicas. E aí a gente traz o que é essencial, realmente, o que é desejável, e o que vocês não podem estar aceitando, né? Principalmente nesse perfil comportamental, de que ele é um pouquinho mais difícil de estar trabalhando normalmente já dentro da EJ. Essa persona que vocês vão estar criando, tem um outro exemplo também, acho que pode passar. Mas esse exemplo de persona que vocês vão estar criando vai ajudar muito a vocês entenderem desde antes, quando vocês forem divulgar o processo seletivo de vocês, quem vocês querem. Então, quem vocês vão atrás, assim como a Giovana falou, assim, será se tem alguém de que a gente conhece que tem esse perfil para a gente correr atrás dela, para a gente puxar essa pessoa para nossa J? E até nas horas que realmente vocês vão avaliar essa pessoa. Pode passar mais um, acho. Eu trouxe o passo 2, inscrições, que daí é um pouquinho mais fácil. Então, a gente vai ter, de fato, a atração. A gente já se planejou, a gente entendeu o que a gente quer, a gente entendeu qual o perfil que a gente quer, então a gente vai atrás dessas pessoas. E a gente pode estar atraindo, seja de uma forma realmente mais ativa, conversando com as pessoas, tentando falar sobre o nosso propósito, seja também através de outras estratégias de comunicação e conteúdo. Então, seja, por exemplo, ali em redes sociais, através do Instagram, através, né, de compartilhamento das vagas, enfim. O segundo ponto é preparar essas inscrições e documentos importantes, então vocês precisam estar atentos a edital de vagas, a formulários que vocês vão precisar, a também qual a jornada de que vocês vão ter, mas a gente falou um pouquinho disso antes, entender de quais vão ser essas etapas que vão ter ao longo de todo o processo, fazer a divulgação de fato do processo seletivo e, por último, a prospecção dos candidatos, quando a gente abre, né, de certeza, o nosso PS. Eu trouxe um outro exemplo, assim, de atração, que é a presencial, e que eu acredito que, enquanto a Jota, é o que dá muito certo, de verdade. Quando a gente fala em redes sociais, a gente chega, sim, em estudantes, chega em pessoas de que eles podem ser ali o nosso público. Eu cheguei por isso, porque eu entrei na minha Jota quando estava na pandemia, mas o presencial, assim, ele é muito forte, ele realmente é uma grande arma quando a gente quer puxar as pessoas. Rede social vai ajudar, inclusive, pessoas que não vão vir, às vezes, para a Jota, mas que elas vão conhecer a gente. Então, a gente também está compartilhando um pouquinho ali da nossa marca empregadora. E aí, seja em eventos direcionados, seja um evento que a Jota faz para estudantes, e aí, nosso processo seletivo está aberto, aguardem. Seja visitas em salas de aulas, e aí pode ir a Jota toda, pode pedir ajuda. Aí, a gente também, a FAGEP, Manu, chamem ela ama, ela vai com vocês. Boa. Mas nesse passo de inscrições é isso. Pode passar mais uma e aí eu dou uma pausinha para entender o que vocês estão entendendo ou se tem alguma dúvida. Eu trouxe, assim, esse ponto, que é uma frase de Peter Drucker, e ele é um cara muito bom, ele sempre fala de... Eu recomendo bastante os conteúdos, os livros dele sobre cultura. Eu esqueci a frase, aquela que... Você toma café, cultura, isso aqui é estratégia de tarde. Não lembro. Manu sabe? Manu sabe. Qual é a frase, Manu? Eu não tô lembrando. Mas é alguma coisa de você toma café, cultura, e almoça estratégia à tarde. Mas enfim. Ele fala que você é contratado pelos seus conhecimentos e demitido pelos seus comportamentos. Então, nesse ponto, de novo, vamos lembrar ali do fit cultural. Quanto mais fit cultural a gente tem, mais pessoas certas a gente vai puxar para o nosso funil, mais engajamento a gente vai ter dentro do nosso time, maior propósito a gente vai ter, como também maior produtividade. Isso fortalece a nossa cultura, isso fortalece o nosso negócio, isso fortalece a nossa missão, isso fortalece também o sentimento de time.
Então, a gente precisa estar pensando nisso, não somente na jornada quando as pessoas já estão na nossa Jota, mas quando a gente está buscando para essas pessoas que vão compor o nosso time. Pode passar, Ash. Por isso que a gente chega em processos de avaliação que eles são um pouquinho, às vezes, subjetivos, quando a gente não consegue estar mensurando tanto eles, mas que eles são muito importantes. Então, a gente não vai estar olhando somente para habilidades técnicas. A gente tem que estar olhando para competências pessoais, as famosas soft skills, porque dentro do nosso time, dentro do nosso trabalho, são elas que vão definir como é que uma pessoa age dentro do ambiente de trabalho. A pessoa recebeu um feedback. Qual é a reação dela sobre isso? Como é que essa pessoa vai sentir quando alguma coisa der errado? Então, é preciso sempre estar de olho nisso, assim, para que vocês puxem as pessoas certas, para que tenha esse engajamento o tempo todo e de forma um pouco mais natural. Porque é muito mais difícil puxar uma pessoa de que ela não é alinhada culturalmente dentro do nosso time, do que quando uma pessoa é de que a nossa empresa faz sentido para ela e ela está desmotivada por outro motivo, seja por motivos pessoais, seja motivo por cansaço. A gente consegue muito mais estar contornando isso. Pode passar. Eu trouxe esse ponto, assim, como avaliação. Lá nas fases vai ter entrevista, vai ter dinâmicas, né? Dinâmicas depois de entrevista, dinâmicas em grupo, do que é o mais comum a gente está acontecendo dentro do MEG, mas isso tudo eu trouxe ali com o processo de avaliação para ser mais fácil para a gente entender. Em primeiro ponto, sobre avaliação, a gente precisa estar trazendo essa jornada de desenvolvimento e de conexão. Então, eu falei sobre a gente estar também disponibilizando, né, treinamentos, ferramentas, ter essa jornada para estar equiparando, né, os candidatos e entendendo as necessidades da Jota para que eles entendam, tanto onde eles estão entrando, sobre também quais conhecimentos técnicos eles precisam ter e eles precisam estar evoluindo. Aí o segundo ponto, avaliação de fit cultural, que é totalmente importante. E aí aqui vai entrar essas habilidades comportamentais, identificação com a cultura do MEG, com a cultura da EJ também. E tem como, sim, a gente estar metrificando esse tipo de coisa. E o terceiro ponto, avaliação por competências. Então, critérios de conhecimento e habilidades técnicas de que a gente espera. Então, isso vai ser muito específico de cada EJ, do que é importante também nesse momento, para que os candidatos eles estejam evoluindo dentro desse processo de seleção. E aí, tipo, eu trouxe isso tudo meio que englobando dinâmicas em grupo e entrevista, porque dinâmicas em grupo e entrevista vão ser ferramentas que vão possibilitar de que a gente olhe para tudo isso. A gente tem outras formas também de estar metrificando, mas são as mais comuns. Dinâmica em grupo também, ele permite algo de que é muito requisitado, não somente em EJ, mas no mercado de trabalho, que é trabalho em grupo, então como é que essa pessoa... Eu trouxe também ali 2 links para depois vocês estarem dando uma olhada, que é a gestão comportamental, e algumas ideias de dinâmica em grupo. Então, acredito que hoje, por exemplo, não sei se a PJ tem alguma dinâmica em grupo, ou a Aqua, mas provavelmente a dinâmica em grupo que eu passei enquanto eu estava entrando no CIT foi diferente de outras EJs, porque o que o CIT esperava daquele candidato era diferente do que uma outra empresa júnior estava esperando. E aí também isso é muito específico, né, de cada pessoa, isso é importante você entender o que você está buscando avaliar ali naquele momento. Então, enfim, pode passar, acho mais um. E aí eu trouxe um pouquinho sobre isso. Então, como é que a gente avalia essas questões? Como é que a gente avalia cultura e alinhamento, que parece ser muito subjetivo. Não parece ser algo palpável. Então, eu trouxe um exemplinho para vocês. Pode passar só mais uma. Eu trouxe o nome Comitê de Cultura, mas não se assustem. Não precisa formar nenhum comitê. É só mais a forma como é que a gente vai estar avaliando isso de fato. Então, para a gente entender o que é a nossa cultura, o que a gente espera, é importante, é interessante a gente estar trazendo pessoas referentes da cultura. Então, nesse momento,
acredito que sejam vocês. Então, qual a cultura da RJ de vocês? O que é que vocês esperam? Qual cada pontinho, assim, que vocês podem estar trazendo? É interessante, e algo que eu fazia muito era estar transformando a cultura. A gente tem alguns valores. Eu não sei se vocês, nesse momento, já têm, mas vocês podem estar especificando o que é cada coisinha, assim, mas pode falar. Só queria saber, assim, toda essa parte de comitê de cultura, isso envolve alguma coisa sobre o manual de políticas internas? Ou isso seria uma outra coisa à parte? Como funciona o manual de políticas internas de vocês? Então, a gente tem alguns documentos que a gente está literalmente fazendo agora. Nós temos nossas missões, nós temos nossos valores, tudo bonito, tudo já bem detalhado, inclusive nossa visão. Mas já tem um tempo que a gente está trabalhando tanto no manual de políticas internas quanto na parte de processo seletivo, que é justamente para cada entrega. Tipo, nesse treinamento que a gente está fazendo com a FEGEP, cada documento que a gente está elaborando, algumas coisas a gente já tinha há muito tempo, outras a gente foi criando, a gente foi realmente assim, criando assim, realmente assim, nesse tempo. Então, a parte do manual de políticas internas é algo que a gente ainda está tentando melhorar, para ficar algo mais coeso, né? Por isso assim que eu lancei a pergunta. Massa. Mas se isso for uma outra história, aí tudo bem. Bem, eu acho que faz sentido, assim, porque eu não vi, mas o que acontece? Manual de políticas internas, a gente tem também o que é permitido e o que ele não é permitido. Eu acho que isso já vai também para uma parte ali de regras. Então, enquanto a pessoa tá na EJ, enquanto ela já é time, se ela fazer ou ela deixar de fazer algo, será que ela vai receber alguma advertência? Mas aí entra um outro ponto do que tu falou, de estarem trabalhando missão, né, visão, valores também dentro da EJ. Então, esse é o ponto, principalmente valores. Porque valores, ele fala muito sobre como as pessoas se comportam, como a gente espera de que elas se comportem dentro da EJ. Os valores, no dia a dia, eles vão estar direcionando quais as nossas escolhas dentro da empresa. Enquanto mais pessoa, eu posso ter uma crença, mas dentro da FAGEP, a gente vai estar sendo orientado pelas nossas RNNs. Então, para eu tomar uma escolha, eu vou estar olhando para as nossas RNNs, os nossos valores dentro das EJs, que é o que direciona realmente a gente estar escolhendo, sabe? Fazendo esse processo de tomada de decisões. Então, como você já tem isso trabalhado, então vocês vão estar olhando para isso. Comitê de cultura, apaga isso. Nome que atrapalhou a gente. Então, tipo, apaga da cabeça, deixa pra lá. É mais uma forma da gente estar entendendo a nossa cultura, tá olhando realmente o que é que a gente espera das pessoas. Trazendo um exemplo do que eu vivenciava enquanto EJ. A gente tinha um valor de que era jogo limpo. Então, através do valor jogo limpo da EJ City, a gente esperava de que as pessoas fossem vulneráveis. Então, através desse valor, eu posso transformar em perguntas dentro do meu processo seletivo. A pessoa passou por uma dificuldade e ela comunicou ao time. A pessoa conseguiu ser vulnerável com o time dela? Porque se aquela pessoa foi e passou para aquilo, a gente conseguiu enxergar, ela estava sendo condizente com o nosso valor, então ela tem fit cultural. Aquela pessoa não fez o que era esperado, então ela não está tendo uma atitude, tendo uma ação que ela é condizente realmente com os nossos valores, com o que se espera. Fora tá tudo bem, só que enquanto empresa a gente tem que ter algo que nos rege, entende? É mais nesse sentido mesmo. Então, eu trouxe ali, por exemplo, a planilha dos valores, perguntas situacionais, que durante uma entrevista a gente pode estar puxando, fazer um bate-papo realmente com aquela pessoa para que ela se sinta confortável. Muitas pessoas têm a dúvida de, mas no processo seletivo as pessoas estão sendo sinceras, estão sendo vulneráveis, porque tem essa margem sempre. Você não tem como saber se as pessoas estão 100% sendo sinceras o tempo todo. Mas você vai fazer e criar
está buscando esse ambiente confortável para que as pessoas sintam elas mesmas e você consiga estar fazendo uma avaliação realmente assertiva e eficiente. E aí, uma dessas coisas é trazer esse bate-papo, então se conectar com aquela pessoa para que ela se sinta confortável e estar trazendo a visão dela. Porque fit cultural ele é muito difícil, porque às vezes é a gente entender como essa pessoa olha situações determinadas na empresa, como é que essa pessoa se comportaria. Porque pode ser que essa situação ela não aconteça realmente de fato enquanto a gente está tendo processo seletivo. Por isso a gente traz perguntas situacionais, então hipotéticas. Se tal coisa acontecesse, como você reagiria? O que você faria em determinada situação? E através disso, a gente consegue estar entendendo qual o perfil daquela pessoa e se ela tem um fit cultural. Deu pra entender? Não sei se foi um rodeio, assim. Massa? Boa. Pode passar mais uma, Ash. Enfim, eu vou dar só uma recapitulada nisso, assim, do processo de avaliação de dinâmica em grupo e de entrevista. No processo de dinâmica em grupo, a gente também vai estar olhando para alguns fatores comportamentais, alguns fatores, né, um pouquinho mais específicos daquela pessoa, e a entrevista a gente vai afunilar. Então, a gente vai ter uma conversa para entender como aquela pessoa enxerga determinadas situações, como aquela pessoa pensa e como ela se comportaria. Dinâmica em grupo é muito bom para a gente entender como aquela pessoa ela consegue estar resolvendo o problema. Como é que aquela pessoa interage com outras pessoas de que ela ainda não conhecia. Como é que ela cria vínculo com outras pessoas, que é muito importante quando a gente trabalha dentro de uma EJ. Boa? Alguma dúvida com isso? Não, né? Tá. Eu vou passar para essa última parte, o passo 5, o passo de trainee. Então, a gente já viu de que aquela pessoa ela é muito boa e a gente entra nesse momento trainee. Em alguns outros momentos, a gente pode também estar chamando de onboarding, pelo menos em algumas EJs, a gente então trouxe os dois termos. De que nesse momento a gente precisa estar preparando feedbacks que eles sejam assertivos sobre a jornada dos candidatos, para tanto estar preservando, né, a experiência de todos, mas também a imagem da EJ. Então, como foi esse processo, né, seletivo até aqui, como essa pessoa evoluiu, para estar realmente ajudando essa pessoa a evoluir, seja para dentro da EJ, seja aquela pessoa que ela não passe realmente no nosso processo seletivo, porque a gente entende que o MEG ele é um lugar para a gente errar, então talvez não seja esse momento, a pessoa possa tentar novamente, ainda assim ela vai estar saindo do nosso processo com uma visão positiva e ela não vai ser uma pessoa detratora, não queremos que o nosso processo seletivo ele traga pessoas detratoras também, porque, enfim, ou ela entra como detratora, ou ela sai como detratora, e isso vai ser ruim para a imagem da Jota de toda forma. Nesse momento, é muito importante estar realizando ações de formação de time com os membros. Então, seja as pessoas novas que estão entrando na Jota, seja das pessoas novas que estão entrando com as pessoas que já faziam parte do time, porque isso pode ser estranho. Até então, a gente não sabia trabalhar juntos. Então, como é que a gente vai estar puxando isso? A gente vai ter momentos de vulnerabilidade, a gente vai ter momentos imersivos para estar se conhecendo, para estar compartilhando aprendizados, o que é que vai estar acontecendo. Então, é importante também olhar para isso. O último ponto, intensificar a jornada de treinamentos para nivelar os conhecimentos entre os membros. Então, principalmente aquelas pessoas que vão estar entrando agora, elas vão ter esse período de rampagem. Então, de que a gente vai ter que estar mais próxima delas para entender quais são as dificuldades e como é que a gente pode estar puxando, né, treinamentos, mentorias, estar realmente mais próximo ali, dando a mãozinha para aquela pessoa, porque ela vai estar se acostumando com tudo, com a cultura, com o dia a dia, com a dinâmica MEG, com as outras pessoas, com o trabalho. Então, é muito importante estar dando também esse auxílio para que essa pessoa, ela, depois de algum tempo, ela realmente atinja esse nível de autonomia. Pode passar mais um, Ash.
Mas enfim, a gente vai passar. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. E boa noite, Jéssica. Eu nem falei com você. Boa noite. Eu tô entrando agora também. Nada, tudo bem. Mas enfim, gente. Oi, Ash. Você pode passar, por favor, linda? Obrigada. Boa. Eu trouxe aqui algumas sugestões assim de papéis para o processo seletivo, então para essa equipe. Não necessariamente precisa ser assim, então conforme a necessidade, conforme a capacidade operacional de vocês, assim, de que é uma parte coordenador geral, realmente uma pessoa que vai ficar mais à frente de fazer a gestão, então olhando para métricas, olhando para estratégias, uma frente de experiência para a gente estar puxando, né, como é que está sendo a jornada desses candidatos, como é que a gente vai estar puxando enquanto eles estão sentindo, será se os pontos, os marcos dessa jornada estão fazendo sentido, está trazendo materiais, está trazendo treinamentos, frente de comunicação para realmente a gente puxar para frente a nossa atração, para a gente estar puxando pessoas certas também. Essa comunicação ela também precisa ser estratégica, como a gente falou bastante. Pode passar. E aí, tipo, só para finalizar realmente esse ponto de PS e correr para o segundo ponto, trazendo rapidinho modificação do processo seletivo, pode passar mais uma. É importante a gente estar sempre ciente do que está acontecendo ao longo do nosso processo seletivo e não somente quando ele chega ao final, principalmente porque a gente tem diversas etapas. Ele não acaba e a gente não consegue estar metrificando se ele foi bom, se ele foi ruim realmente, somente quando a gente fez o nosso processo seletivo e a gente tem as últimas contratações para o nosso time. Então, em cada ponto, quando a gente termina uma etapa, é interessante a gente fazer checkpoints de como é que está andando o nosso processo seletivo. Eu trouxe algumas métricas, assim, de exemplo, para a gente estar olhando. Então, tempo médio de fechamento de vagas, tempo de rampagem, turnover, que a gente já falou, tempo médio de permanência dos colaboradores que chegarem. Então, será que as pessoas estão entrando, passando um mês e saindo, 2 meses e saindo? Então, NPS do PS, como é que, se as pessoas gostaram, independente se as pessoas passaram ou não, será se elas estão saindo como detratoras? Enfim, alguns exemplos assim que a gente pode estar olhando. Pode passar mais uma, Ashley. Eu trouxe aqui algumas referências para o processo seletivo, depois vocês podem estar dando uma olhada no material, só para a gente passar rapidinho. Pode passar mais uma. Essa matriz de competências também, para a gente estar entendendo. E aí as competências, como eu falei em algum momento, que eu não lembro qual, de que isso vai ser a partir de cada J. Então, o que é que vocês esperam? Quais são as competências técnicas de que aquela pessoa ela precisa realmente estar desenvolvendo, que ela precisa ter para fazer parte da nossa empresa. E aí a gente tem esse guiazinho de pontuações, tem aí como referência, vou estar linkado para vocês entenderem também como é que funciona. Pode passar mais uma. Tem um funil de diversidade também, caso vocês queiram estar entendendo um pouquinho mais sobre o assunto, não é o objetivo aqui, mas como é que a gente pode estar puxando diversidade também para o nosso processo seletivo. Então, ouvidorias, formulários de denúncia, representatividade também ao longo do PS, está linkado esse material também. Pode passar mais uma. E aí a gente chega, por último, para esse processo eleitoral realmente. Eu vou dar uma pausinha para perguntar se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês querem estar acrescentando, ou as meninas também. Pode ficar à vontade e a gente segue para finalizar o treinamento. Não? Boa. Bom, tô sem. Você perguntou sobre dúvida, foi isso? Desculpa, porque muito ruim. Nada. Tu tá conseguindo me ouvir direitinho? Não, eu tô. É porque eu procurei o fone, não achei, eu dei aí o áudio tá ruim, o meu notebook tá meio velhinho. Mas Às vezes meu áudio também pode ficar ruim, então vocês podem me avisar. Tá.
Boa. Passando para o processo eleitoral. O meu também, ele trabalha muito, bichinho. Pode passar mais um, acho. Boa. Eu trouxe logo aqui as etapas do processo eleitoral, de como a gente tem. Em primeiro ponto, a gente tem inscrições, então, da mesma forma, da mesma lógica que a gente teve antes, é importante a gente estar entendendo qual o perfil do candidato de que a gente tem para a vaga de que a gente tem naquele momento. Então, o que é que a gente espera de uma pessoa de que vai ser diretora de pessoas, uma pessoa que vai ser diretora de projetos, qual o perfil de que a gente espera de que ela tenha, quais são as competências que ela precisa estar se desenvolvendo. Então, quem seriam esses candidatos? E aí, dentro desse processo eleitoral, mais do que a gente chamar e falar, gente, está aberto, é interessante a gente mapear quem são esses candidatos, até porque, em alguns momentos, aquelas pessoas, elas não vêm ativamente, mas de que elas têm um perfil muito, 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 muito ideal, o que acontece muitas vezes, em muitos dos casos. Então, merece um pouquinho, assim, de atenção. A gente tá olhando quem são essas pessoas que a gente acredita que se dariam muito bem dentro desse cargo, dentro desse papel de que ela iria ocupar, e puxar ela para esse processo eleitoral. E aí, por último, identificar como é que são essas competências, elas vão ser avaliadas ao longo do processo. Tem o processo também de demonstração de interesse, né, da inscrição daquela pessoa. Processo eleitoral, muito importante que vocês estejam, assim, preparados com documentos importantes, então o edital, todos os formulários, eles precisam estar muito bem alinhados com os documentos internos da EJ de vocês. Terceiro ponto, realizar um momento de sensibilização com pessoas interessadas. Então, muitas vezes, quando a gente fala de processo eleitoral, as pessoas possuem muito medo de como é que vai ser isso realmente. Como é que, será se eu sou o suficiente para estar ocupando tal cargo? Será se eu consigo estar lidando com as adversidades de que esse cargo ele apresenta? Então, é muito importante vocês estarem puxando um momento de conscientização, sensibilização, vulnerabilidade, também para estar ali puxando esse empoderamento dessas pessoas que vocês acreditam que têm o perfil e de também assegurar essas pessoas que elas se mantenham também ao longo da jornada. Quando a gente fala sobre desenvolvimento, a gente tem a apresentação do candidato, então essa inscrição. Então, para essa pessoa falar o histórico dela, as aspirações, o propósito, porque essa pessoa realmente quer entrar. Então, porque essa pessoa quer tentar aquele cargo e porque tem que ser ela. E aí a gente tem diversas formas para estar puxando isso, seja através de um formulário. A FEGEP utiliza essa metodologia STAR, que é bem interessante, assim, eu indico vocês estarem dando uma olhadinha sobre. Eu acho que até como um processo de autoconhecimento, assim, ela é bem interessante. Dentro do processo de time, a gente utiliza também vídeos de que as pessoas elas podem estar falando isso também. Então, tem diversas formas da gente estar trazendo esse ponto de inscrição. Basta usarem a criatividade de vocês. Tem um segundo ponto, de que é coletar com quem um candidato já teve contato, seja como líder, seja como liderado, seja como par também, para que a gente construa um dossiê. Então, como é trabalhar com essa pessoa? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos construtivos que essa pessoa tenha? Não porque a gente vai simplesmente eliminar essa pessoa, mas entender realmente um pouquinho a visão externa de que outras pessoas têm sobre o candidato e que talvez a gente não tinha. Isso pode ser também, assim, trazer uma visão um pouco mais positiva do que a gente tinha antes. E até ajudar essa pessoa ao longo dessa jornada do processo eleitoral, ela está se desenvolvendo. Então, está trazendo feedbacks mais específicos, feedbacks mais direcionados, para que ela consiga entender como é que ela está se desenvolvendo com esses pontos de que ela tem de construtivo, o que é normal ter pontos construtivos. Como ponto de desafio, então é importante, assim, compreender, né, que essa posição de diretoria de cada cargo, ele requer tanto alguns conhecimentos específicos, como também um perfil ali comportamental para a gente estar lidando com os desafios de cada diretoria, de cada papel,
Isso vem entrar ali um pouquinho do candidato ideal, então de como é que a gente transmite essa mensagem para as pessoas, o que é que elas precisam realmente estar se demonstrando, e daí cada diretoria ela vai ter um perfil que é um pouquinho diferente. Não de que a gente vai obrigar todo mundo, de que vai tentar uma diretoria X a ter um perfil, mas de que isso vai estar orientando a gente e orientando também aquela pessoa sobre quais desafios e quais competências ela precisa ter para lidar com esses determinados desafios. No segundo ponto, então, tá pegando essa jornada, né, desafios, treinamentos, para ajudar essa pessoa na construção da proposta. Então, se eu tenho uma mente de que parte da minha proposta é para a diretoria da minha J, de que eu puxo ali uma análise crítica dos anos. Como é que aquela pessoa vai fazer uma análise crítica dos anos anteriores se ela não sabe o que aconteceu? Então, será que a gente pode estar puxando um treinamento sobre historicidade anterior, sobre análise sistêmica, análise crítica, para estar ajudando essa pessoa também a estar olhando para esses problemas da forma como a gente espera de que essa pessoa se desenvolva, porque a gente não tem diretores 100% prontos. A gente traz essas ferramentas para ajudar essas pessoas a estarem se desenvolvendo. E aí, como terceiro ponto também, é importante a gente entender quais são esses critérios eliminatórios. Alguns deles, inclusive, eles normalmente já estão dentro de documentos internos, né, da nossa J, seja em estatuto, seja em regimento interno também. Mas aí pode passar, Ash. A gente vem, finalizando, né, esse ponto de proposta para que essa pessoa ela construa essa proposta para a diretoria dela, então que ela demonstre ali quais são as aspirações que ela tem para aquele cargo, que normalmente a gente traz ali dentro da proposta uma análise crítica, seja da empresa, seja do cargo, seja da área também, e daí elas possuem suas diferenças, objetivos estratégicos, então realmente o que é que eu quero estar trazendo a partir da minha análise crítica? O que eu vi que está acontecendo muito errado e eu preciso mudar, porque essa é a minha função e minha responsabilidade enquanto diretoria. E o que é que eu vou estar trazendo em relação a isso? O que é que eu vou estar trazendo e fazendo diferente para mudar essa realidade? Então, noções de sucesso, interfaces também com outros cargos ou com outras áreas, é importante de se ter em uma proposta. E aí, algumas coisinhas assim mais gerais, como definir esses critérios de avaliação, de entrega, definir os desafios também, eles possuem pontuações diferentes dos outros, então, se a gente tem 2 desafios ao longo dessa jornada, e no final a gente tem também a apresentação de proposta, eles vão ter pontuações diferentes, ou então ser tudo avaliado em conjunto. No ponto de avaliação, esse primeiro ponto, assim, é importante da gente estar trabalhando dentro da J, que é vieses inconscientes. Então, principalmente as pessoas que vão estar diretamente avaliando essas pessoas que estão submetendo a cargos de diretorias, será se elas estão olhando de alguma forma enviesada porque é meu amigo ou é porque é uma pessoa que eu não gosto? E aí eu vou falar que a proposta dela tá muito ruim, sendo que a proposta dela tá muito boa. Eu que não gosto da pessoa de forma pessoal, e aí eu estou realmente burlando assim o sistema e talvez estragando a chance da minha J ter uma pessoa que é diretora muito boa, ou enfim. Definir métodos de avaliação, principalmente quando há mais de um tipo de avaliação no processo. Então, de que forma a gente vai estar avaliando essa pessoa? Será se vai ser o time todo? Será se vai ser somente uma parte, né, da EJ? Será se a gente vai ter um comitê externo para estar essas coisas, que é normalmente como acontece no processo eleitoral da FEGEP, a gente tem a participação ali do conselho articulador. E, por fim, a gente tem a eleição, que na sabatina é um momento de que as pessoas que estão assistindo a apresentação de proposta podem estar trazendo dúvidas, podem estar trazendo questionamentos, para que aquela pessoa ela trabalhe um pouquinho mais de forma aprofundada os objetivos estratégicos dela, o que é que ela quer trazer para aquele tempo de gestão de que ela vai ter enquanto diretoria. E a eleição de fato. Então, esse processo da eleição, novo isso, está de acordo com documentos internos da
J, então Estatuto Social e Regimento Interno, de que normalmente eles indicam ali o quórum mínimo para a gente realmente ter uma eleição de que ela é válida, o número de votações, então a porcentagem de votações para aprovação ou para reprovação, e aí esses votos eles precisam ser coletados, né, e conferidos seguindo a ética que a gente tem também dentro do MEG. Acho que pode passar mais uma, acho. Boa. Eu trouxe aqui algumas sugestões de papéis, da mesma forma de que eu trouxe dentro do processo seletivo, mas é somente algumas sugestões. Depende muito da realidade interna de vocês. Então, quem é que vai fazer parte desse processo eleitoral? Quem é que vai estar votando? Quem é que vai estar acompanhando? Quem é que vai estar avaliando? O primeiro ponto, a diretoria de pessoas é muito importante dela estar olhando, de fato, a experiência. E aí, a experiência, a jornada daquela pessoa, mas isso a gente pode também estar trazendo ali para o ponto de diretoria, de formação de lideranças também, de forma geral. Enfim, acho que fica aí para depois vocês consultarem. Pode passar mais um, mas... Boa. Eu trouxe também algumas referências para caso vocês se interessem, vocês queiram olhar um pouquinho sobre isso. Em primeiro momento, eu trouxe ali materiais de cogestão. Então, vocês podem estar dando uma olhada tanto em cogestão em grupo, cogestão individual, que é nesse período que a gente tem entre transições de diretorias, quando uma diretoria passada, ela passa, né, a diretoria para uma outra pessoa, e a gente tem esse período de passar lições aprendidas, aprendizados realmente, e estar auxiliando essa pessoa para ela ter um período de rampagem que seja um pouquinho menos complicado do que a gente teve no passado. Isso também serve para cogestões gerais, tá? Principalmente cogestão em grupo, para essas pessoas que acabaram de entrar na J, não necessariamente para o cargo de diretoria. Então, como é que a gente pode estar ajudando essa pessoa a se adaptar de forma mais rápida à nossa cultura e aos nossos processos? Pode passar só mais um, Ash. E aí tem um material de liderança também, que vocês podem estar entendendo e estar usando ele como base para o que é que a gente espera de uma pessoa que vai estar ocupando esses cargos, e isso, inclusive, não somente diretoria, mas é importante para o processo de gerência também. Mas, enfim, é isso. Acho que pode passar mais um slide de dúvida. Eu falei bastante e eu corri um pouquinho nesse momento final, por conta do tempo, a gente tinha atrasado 10 minutinhos. Mas aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês ficaram assim um pouquinho confusos com algo, ou se eu não complementei realmente a necessidade de vocês, pode estar falando, que daí eu vou tentar ao máximo estar ajudando vocês. Atualmente eu não tenho dúvidas nenhuma, mas a gente está fazendo um manual do nosso processo seletivo, né? A gente está assim, fazendo, bolando. Aí, à medida que a gente for fazendo, que é para entregar na sexta-feira, a gente vai consultando, vai mandando assim para vocês, para, sei lá, se tá ok o jeito que a gente colocou, se a gente pode melhorar. A gente faz umas reuniões com Wesley durante a semana, a gente assim, sempre fala nossos problemas que está acontecendo. Mas qualquer coisa, a gente pode entrar em contato com vocês diretamente. Você diretamente, posso? Tem o telefone de vocês por aí, né? Pode. Assim, tem meu Telegram no slide, mas qualquer coisa pode pedir às meninas que elas passam também. Pronto. Boa? Perfeito. Eu acredito que é isso, então, né, gente? A gente pode encerrar por aqui.